Deus é conhecido pela experiência ou não é conhecido de forma alguma. Eu experimentei Deus. Não posso negar isso mais do que posso negar a mais humilde evidência dos meus sentidos. Portanto, sinto-me qualificado para dizer como você vai experimentar Deus. Só existe Deus no mundo. Quando você diz, eu sou, isso é Deus para todo sempre. Esta noite você saberá por que o termo judaico-cristão passou a ser ifenizado. A história contada no Antigo Testamento é um modelo profético. A que é contada no Novo Testamento é o seu cumprimento. Na verdade, são duas partes de um único livro, a profecia e seu cumprimento. Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Blake, de There is no Natural Religion, não há religião natural. Toda criança nascida de uma mulher sabe que é. Antes de saber o que é, ela sabe que é. Antes de saber o que é, quem é, onde está, ela sabe que é. Isso é fundamental. Isso é Deus naquela criança. É o mesmo Deus no adulto. É o sonhador no homem. Ele precisa ser despertado e, quando desperta, é o ser em quem ele desperta, então ele sabe quem ele é. As Escrituras nos dizem que está chegando a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão sua voz e sairão. Eles ouvem a voz do filho. Ela é chamada de voz da criança. E a voz da criança, como um diapasão, dá o tom. Então o sonhador desperta e sabe que ele é Deus. Depende inteiramente da voz do filho. Quando chegou a hora, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando, Pai. Ele está clamando, Pai, mas não ouvimos, não até que a plenitude dos tempos tenha chegado. O Salmo 44 nos diz, Desperta-te. Por que dormes, Senhor? Desperta. É Deus que dorme no homem. É Deus no homem que faz tudo o que o homem faz, bom, ruim ou indiferente. Ele realmente se tornou como eu sou, esse é o seu nome, para que eu possa ser como ele é. E ele é o Pai. Está chegando o dia em que todos conhecerão a experiência que tive, pois não há outra experiência na eternidade que possa convencê-lo de que você é Deus, o Pai, a não ser essa experiência. O filho dele deve chamá-lo, e você deve responder, e quando você realmente ouvir, olhar e ver o que está chamando, e for seu filho David, então tudo voltará. A memória volta, e você sabe exatamente quem você é, que você é Deus, o Pai, e seu filho é Davi. Esse segredo nos é contado nas Escrituras com as palavras Jesus Cristo, e você o interpreta como um único ser, se souber que eu e meu Pai somos um, mas se não souber isso, aqui você encontra dois seres. Jesus é o Eu Sou. Esse é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de lembrador. Eu irei e enviarei o Espírito Santo, que trará ao seu entendimento tudo o que você ouviu de mim. Assim, ele traz de volta a memória que você perdeu. Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Portanto, quando o Espírito vier e a memória voltar, mas você nunca saberá que realmente é, até ouvir a voz do seu próprio filho, pois está sofrendo de amnésia total e completa. Você não sabe que é Deus, o Pai. E nunca saberá até ouvir a voz do filho. Ele está chamando e chamando, mas somente quando o momento é oportuno é que você ouve. Como já dissemos, como diapasão, ele dá o tom, desperta e você o ouve. Quando você acorda, diante de você está seu filho, e a memória retorna, o lembrador, o Espírito Santo. E então você sabe exatamente quem você é, e você é Deus, o Pai. Isso acontecerá com toda criança nascida de mulher. E, portanto, toda criança nascida de mulher é uma com o orador que teve essa experiência, porque é o filho idêntico que o está chamando de Pai. E há apenas um Deus, um Pai de todos, e apenas um Filho. Portanto, quando ele o chama de Pai, e você sabe disso porque a memória retorna, e ele me chamou de Pai, e eu sei disso, então você e eu somos um. Portanto, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Esse é o mistério das Escrituras. Ele não tem nada a ver com a história secular. É toda a história da salvação. Não tem nada a ver com a história como o mundo a ensina. Você e eu estamos vivenciando a história,
história secular, e minha história é conhecida por qualquer pessoa que queira investigá-la. Eu não diria que é algo sobre o qual se possa escrever. Nasci em um ambiente simples, sem nenhuma formação educacional, social ou financeira. Estou lutando, como todas as pessoas lutam no mundo. Tenho que pagar o aluguel e comprar comida, e depois colocar as roupas no corpo. Essa é uma luta para todos. Eles parecem não ter tempo para o espírito. Mas o dia está chegando, todos terão essa experiência, independentemente da luta, e ninguém será maior do que o outro, porque todos são o mesmo Deus Pai, o Pai do único Filho, que é Davi. Então, você sabe por que colocamos o hífen no nome judaico-cristão. O judaísmo é o alicerce, e o cristianismo é a sua realização. Esse é o fruto da árvore, essa é a flor. Sem essa árvore, ela não poderia dar o fruto. Portanto, tudo isso está contido no Antigo Testamento, mas é sugerido. É um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando isso acontece, não é o que o mundo achava que deveria acontecer. Eles estão esperando que algum ser venha de fora e os salve, mas ele não vem dessa forma. Ele vem a nós como um desconhecido, mas alguém que, no mais inefável mistério, permite que o indivíduo a quem ele vem experimente quem ele é, e você nunca experimentará quem ele é até que ele desperte pela voz de seu filho que o está chamando. Desperta. Por que estás dormindo, Senhor? Desperta. Não nos abandones para sempre, como você leu no Salmo 44, versículo 23. Portanto, como nos é dito no capítulo 5 de João, e vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz do Filho, e sairão. O túmulo é seu próprio crânio maravilhoso. Você não está enterrado em nenhum cemitério deste mundo. Deixe-os construir todos os mausoléus que quiserem. Isso é o homem. É um grande negócio. Deixe-os fazer isso. Deixe-os construir. Mas você está enterrado em seu crânio. É lá que Deus está enterrado. E desse Gólgota ele ressuscitará, e ressuscitará enquanto você caminha pela terra. Você dormirá esta noite sem saber que será despertado pelo chamado da voz. A voz é uma vibração. É um som. E assim, Davi fará o chamado. Ele estará em sintonia com você se for a hora certa, e então você acordará e se verá completamente sepultado em seu próprio crânio. E sem nenhuma ajuda externa, você empurrará a base do crânio e sairá, exatamente como uma criança que nasce do ventre de uma mulher, só que agora está nascendo de cima, e não de baixo. Quando você sair, todo o simbolismo das Escrituras o cercará. As testemunhas estarão lá. São 3, e o bebê envolto em faixas, que é apenas o sinal de sua saída do ventre celestial. Você é nascido do alto. A partir daí, você vai para outra cena, em um período de 3 anos e meio, e sua jornada é concluída. Você permanecerá neste mundo tempo suficiente para contar sua experiência, para contar sua própria experiência com Deus. E até que Deus seja experimentado, você não o conhece. Deixe que todos os pregadores façam o que quiserem, não há problema algum nisso. Eles estão dormindo profundamente porque Deus neles está dormindo profundamente, e eles estão especulando. Estão teorizando, com base no que acreditam que Deus deve fazer. Ele deveria punir este e aquele, e eles não sabem que todos os punidos são Deus sendo punido por seu sonho. Ele está sonhando o sonho da vida. E muitos sonhos são como pesadelos, sejam eles sonhos acordados ou sonhos de sono, são pesadelos. Mas, ainda assim, é Deus sonhando. Quem está sonhando quando acorda pela manhã? Nós diremos, bem, eu tive um sonho, e você teve um sonho. Um sonho horrível. Eu estava. Então ele começa a descrevê-lo, mas o que ele está dizendo? Ele o está chamando pelo nome de Deus. Foi Deus quem teve o sonho. Quando ele acorda, eu vou fazer isso e aquilo. Quem está dizendo, eu vou fazer isso e aquilo? É Deus. Não há nada além de Deus no mundo. Não há lugar para ninguém no mundo a não ser Deus e seu Filho unigênito. E seu filho é Davi. Esse é o seu filho. Jesus é o Senhor Deus Jeová, e Davi, em espírito, chamou o meu Senhor. Esse é o Filho chamando-o de meu Senhor. Aqui está o Jesus das Escrituras, o Deus desperto. Ele não está dormindo.
Aqui está aquele que primeiro acordou no mundo. Mas então ele nos chama de irmãos. Ele disse: Vá até meus irmãos e diga-lhes que estou subindo para meu Pai. Mas ele disse: Eu e meu Pai somos um, para meu Deus. E ele também disse: Meu Pai é seu Pai. Meu Deus é o seu Deus. E eu e meu Pai somos um, e meu Pai é aquele a quem vocês chamam de Deus. Aqui o mistério começa a se revelar. Até que você realmente as vivencie, não saberá quão maravilhosas são as Escrituras. O homem precisa vivenciar as Escrituras antes de começar a entender como elas são maravilhosas. Ela é eternamente verdadeira. Do começo ao fim, tudo é verdadeiro, e não se trata de história secular. É história divina. Portanto, compartilho com vocês o que sei por experiência própria. Não estou teorizando. Não estou especulando. Aconteceu comigo, um homem simples, como você é simples, e nem por um momento suspeitei que esse era o mistério até que ele realmente se revelou dentro de mim e eu o vivenciei. Quando alguém que supostamente viveu há 3.000 anos me chama de pai, sei exatamente que sou seu pai. Não havia incerteza quanto a esse relacionamento. Estou olhando para o rosto do mais celestial dos jovens, e foi ele quem me chamou de meu sono profundo, e quando acordei, foi Deus quem acordou, pois ele está chamando o Senhor para acordar. Desperta. Por que estás dormindo, Senhor? Desperta. Então você acorda como se nunca tivesse estado acordado antes. É um despertar peculiar e estranho que ocorre em você. E agora você vê esse ser celestial e eterno que é o Filho de Deus, e como ele vai acordá-lo, você saberá que ele é seu filho e ele saberá que você é Deus. Portanto, no final, todos despertarão e todos serão Deus. Portanto, é preciso que todos nós façamos o Senhor. É uma unidade composta. A palavra Elohim é uma palavra plural. No princípio, Deus, essa palavra é Elohim. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra é Elohim, uma unidade composta, uma formada por outras. São necessários todos nós para formar o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, não dois. Portanto, aqui, o único que poderia despertá-lo e realmente tirá-lo de seu sono profundo é seu filho, cujo nome é Davi. Eu contarei o decreto do Senhor, disse Davi. Ele me disse: você é meu filho. Hoje eu te gerei. E por isso confundimos com Jesus, e Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor falando. Ele é o Senhor que inspirou os profetas a escreverem o que escreveram. E não encontrando ninguém para cumpri-lo, ele mesmo veio ao mundo e se tornou homem. Ele se tornou você. Seu nome é Eu Sou. Esse é o Senhor Deus Jeová que chamamos de Jesus nas Escrituras. Esse é o Eu Sou. Vocês não percebem, disse Paulo, que Jesus Cristo está em vocês. Você não sabe que Ele está em você? Você está procurando que Ele venha de fora, quando Ele está dentro de você. Bem, Ele está dentro de você. Você não pode dizer, eu sou, e apontar para outro lugar. Quer esteja em um sonho assustador, você está ciente. Estar ciente é dizer, eu sou. E você não pode apontar para fora de si mesmo quando diz, eu sou e esse é o meu nome para todo sempre. E esse é o Senhor Jesus em cada ser do mundo. Mas seu filho desempenha um papel muito importante, aquele filho chamado Davi. Você diz que ele é filho de Jessé, e Jessé significa eu sou. A palavra Jessé significa Jeová existe. É qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, eu sou. Esse é o pai de Davi. E o que eu lhe digo, digo por experiência própria. Não sou um estudioso que simplesmente examinou as Escrituras e as vasculhou para apresentar essa teoria. Não se trata de teoria para mim. Não estou qualificado para examinar as Escrituras, conhecendo o grego, o latim e o aramaico, para fazer isso. Isso aconteceu comigo. Foi tudo por revelação. Portanto, deixemos que os estudiosos continuem e tentem encontrá-la. Deixem-nos continuar. Até que lhes seja revelada, eles não a conhecem. A verdade revelada não pode ser comprovada de fato, legalmente ou, eu diria, logicamente. Tudo é revelado. Se não for revelada, bem, então especule. E não estou especulando.
Estou lhe dizendo exatamente quem é Deus. E até que você experimente Deus, você não o conhece. E estou lhe dizendo, por experiência própria, que você experimentará Deus e então o conhecerá. E você saberá por que colocamos hífen nas palavras judaico-cristão. É uma única árvore. A árvore é o judaísmo, o fruto é o cristianismo. O cristianismo é simplesmente o cumprimento do judaísmo. Então, aqui, ele lhes diz: não os deixarei desolados. Eu voltarei. E então ele se torna invisível. A história nos é contada na pré-existência antes que o mundo existisse. E aqui, ele se torna invisível, porque passa a residir em nós, e a hora mais escura do mundo, simbolizada nas Escrituras como as 3 horas de escuridão que desceram. Não. A hora mais escura foi quando Deus se tornou invisível. Quando ele se tornou invisível, passou a residir em nós, e o homem está esperando que ele venha de fora, mas ele não pode vir de fora. Ele se levantará de dentro de nós, mas somente ao chamado da voz de seu Filho. Assim, na plenitude dos tempos, ele enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando que: Pai. E se você ouvir, então você responde. Responder é despertar. E você começa a despertar dentro de si mesmo, e se vê sepultado em seu próprio crânio, completamente selado, mas você tem uma sabedoria inata. Você sabe exatamente o que fazer, pois ele preparou o caminho antes de partir. Você sabe exatamente o que fazer. Você empurra a base do crânio, e ele cede, e então você sai. E o simbolismo o envolve. Você sabe exatamente quem você é, mas não exatamente até que o filho apareça. No início, apenas o bebê envolto em faixas, e as Escrituras lhe dizem que isso é apenas um sinal, como sinal no topo da Casa Branca. Pergunto ao guarda: o presidente está na residência? E ele olha. Se a insígnia estiver voando, ele dirá: sim, ele está na residência. Se não estiver voando, o presidente não está na residência. Se a criancinha for encontrada envolta em faixas, então eu pergunto: Deus nasceu? Sim, aqui está o seu sinal. Isto lhe servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança enrolada em faixas e deitada no chão. Quando esse sinal é encontrado, a pergunta é feita: Deus nasceu? Sim, aqui está o sinal de seu nascimento. Mas quando a criança vem, não o pequeno bebê, quando o filho vem, então você ouve a voz dele. E a voz é a voz do Filho de Deus, que é Cristo. Cristo é o Filho de Deus, e o ungido significa Cristo, e Cristo significa o ungido. E ele não disse no Salmo 89, eu te ungi com o meu santo óleo. Bem, com quem ele está falando? Ele está falando com Davi. Ele não disse no Salmo 89, encontrei Davi, e Davi clamou a mim, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Ele não disse no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Todas essas palavras foram inspiradas pelo ser único que chamamos de Jesus, o Senhor. Ele as inspirou por meio de seus profetas e depois desceu e tomou sobre si a humanidade. Estou falando do Deus cósmico, do Filho cósmico. Portanto, ele está enterrado em toda criança nascida de mulher, mas isso é tão único que ele vem até nós individualmente. Ele nos chama, um a um, na época certa. Portanto, esta noite pode ser sua decisão. Pode ser amanhã à noite. Espero que não seja em um futuro distante. Mas ele chamará todos, e quando você tirar essa roupa, tendo sido chamado e tendo visto o Filho, você a terá tirado pela última vez. Até que isso realmente aconteça com você. A morte não é morte. A morte nada mais é do que simplesmente sair de um cômodo e entrar em outro cômodo, igual ao cômodo que você deixou, o mesmo mundo terrestre. Com todas as lutas que você deixou para trás, você as encontrará lá. Você é restaurado à vida, não como um bebê, sem reencarnação. Você é restaurado, um jovem homem, uma jovem mulher, sem faltar nada. Não há necessidade de acrescentar nada porque nada está faltando, apenas você é jovem, cerca de 20 anos de idade, para continuar sua jornada neste mundo, para ser confrontado com todos os problemas que existem aqui. Sim, e você também se casa lá. Você se casa, envelhece e morre lá também. E se isso ainda não aconteceu,
você é restaurado novamente para continuar a jornada até que isso aconteça. Mas isso vai acontecer com todos os seres do mundo. Nenhum deles pode falhar, porque assim Deus falharia, e isso é impossível. Portanto, todos despertarão do sonho da vida, e ele não termina no momento em que seus sentidos deixam de registrar esse ser e falamos dele como morto. Ele não está morto. Ele está em um mundo como este, restaurado à vida em um mundo terrestre, em um corpo jovem, saudável e sadio, com todos os problemas que enfrentou, porque na ressurreição da qual falo, não há casamento, nem homem, nem mulher, um ser completamente transformado, que é Deus. Mas até lá, ainda há sexo, e muito nesse mundo. Mas estou lhe dizendo o que sei. Eu os vejo, meu pai, minha mãe, meu irmão, tantos amigos que se foram. Eu os vejo. Eles não se foram de forma alguma. Eles estão em um mundo como este, com todas as suas lutas. Portanto, peço que vivam de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, pois vocês estão levando isso com vocês. Passe todo o seu tempo tendo pensamentos nobres, pois você está levando isso consigo para o mundo para onde está indo, a menos que isso aconteça antes de você partir deste mundo. Se isso não acontecer antes, você estará levando consigo o que realmente teve neste mundo. Portanto, viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, pois você o levará diretamente para o seu mundo para resolvê-lo. E essa é uma parte de sua luta. Mas o dia está chegando. Todos terão a experiência que acabei de lhes contar. Ninguém pode evitá-la. Se os outros tiverem outras ideias, deixe-os ter. Eu não levantaria um dedo para mudar isso. Eles têm todos esses ismos no mundo. Deixe-nos ficar com eles. Todos os tipos de conceitos sobre o que Deus deveria ter feito. O que Deus deveria ter feito, ele já fez. O drama acabou. A ressurreição está acontecendo. Ela não aconteceu uma vez e para sempre há 2000 anos. Ela está ocorrendo a cada momento, mas nem todos são articulados. Nem todo mundo é enviado para contar o fato depois que ele acontece. Portanto, eles passarão por sua pequena saída deste mundo, sem ter contado a ninguém. Por outro lado, não fui contido. Eu tinha que dizer, como Jeremias, se eu disser que não vou mencionar isso, ou falar mais em seu nome, então há em mim, por assim dizer, um fogo ardente, todo fechado em meus ossos, e estou cansado de segurá-lo, e não posso. Portanto, não consigo conter o impulso de falar sobre isso. Outros conseguem. Eles se sentem envergonhados até mesmo por tocar no assunto, mas eu não. Faz parte da minha maneira de ser, de pensar. Portanto, digo-lhes que a voz mencionada é uma voz real, mas, como todas as vozes, vocês estão interpretando a vibração que sai da minha boca. Tudo é vibração e, então, você realmente a traduz dentro de si mesmo, porque ela está simplesmente incidindo sobre você. Bem, essa é a mesma voz. É como o diapasão. Então ela define um tom, e o tom o desperta se você estiver em sintonia com esse tom, e então você está realmente ouvindo ele chamá-lo. Ele o chama de pai. Ele o está chamando de pai. E você acorda e encontra diante de si esse jovem celestial. E então, naquele exato momento, você sabe exatamente quem ele é, e ele é Davi, o doce salmista Davi, e ele é seu filho, e você sabe que ele é seu filho. A memória voltou. Portanto, Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como ele é. Blake, de There Is No Natural Religion, não se esqueça disso nem por um momento. Esse é o grande sacrifício. Foi Deus quem morreu. A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e você comigo. Blake, de Jerusalém. Portanto, é Deus que está crucificado nessas vestes. E o Deus em você, seu nome é Eu Sou. E quando você ouve a voz e acorda, quem acorda? Eu desperto. Quem está acordando? Eu estou acordando. Qual é o nome dele? Eu sou, para todo sempre. E qual é o nome de seu filho? Estou lhe dizendo, o nome de seu filho é Davi, mas por ter sido ungido com o óleo santo, ele é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Antigo Testamento, a palavra Cristo não é usada, mas a palavra Messias sim. Ele é o Messias,
pois Messias significa simplesmente o ungido. E a palavra Messias é usada somente no livro de João, no Novo Testamento. Ele fala de fato do Cristo como Messias, e não é Jesus. Jesus é o Senhor. No entanto, o Filho podia dizer: eu e meu Pai somos um. Portanto, quando vocês me veem, veem o Pai. Ele é a imagem do Pai. Foi dito a você: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Estou lhe dizendo que é exatamente isso que vai acontecer. Esqueça a máscara que você está usando agora. Por trás dessa máscara está o Ancião de Dias, o Eterno, que é o Senhor Deus Jeová. E Davi é a imagem do Senhor Deus Jeová. Ele é a juventude eterna, e o Senhor é o Ancião de Dias, sem começo, sem fim. Portanto, quando você se debruçar sobre isso esta noite, leve a sério. O que eu lhes disse esta noite é verdade. Não especulei. Não recorri a ninguém em busca de apoio. Nunca me ensinaram isso. Está na Bíblia, mas nunca ouvi na Bíblia até que o experimentei. É por isso que posso lhe dizer que, até que Deus seja experimentado, você não o conhece. É preciso experimentar Deus para conhecê-lo. Ele não é surdo. Você não precisa gritar para que ele o ouça. Você não precisa dizer nada. Seu simples pensamento é ouvido porque quem o está ouvindo? Eu sou. Esse é Deus. A maneira como eles fazem todas essas orações. Vamos orar. Eles colocam todos esses microfones e simplesmente fazem uma explosão, pedindo a Deus que os ouça. Isso não é Deus. Deus está dentro de você. E o Deus, o único Deus vivo, é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você diz, eu sou, isso é Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em seu sonho, naturalmente ele comete erros. Deus comete erros. Só há um que pode cometer um erro, e esse é Deus. Só há um que pode fazer qualquer coisa, e esse é Deus. Pois, em um pesadelo, você pode culpar o homem se ele tiver o pesadelo mais horrível? Você o consolaria pela manhã se ele lhe contasse sobre um sonho horrível. Você não o condenaria. Bem, esse é um sonho acordado, mas ainda é um sonho. Portanto, no final, tudo é perdoado. Todos os seres do mundo estão perdoados, pois só Deus fez tudo isso. Portanto, a história é o Pai e seu Filho, e não há nenhum outro ser no mundo. E você é o Pai, e o Filho dele é seu Filho. E se ele pode dizer, eu e meu Pai somos um, então ele pode dizer de você, eu e meu Pai somos um. Quando você olha para o rosto e vê essa beleza, não é possível descrever a beleza de Davi. Nenhum artista poderia pintá-la. Ele é a imagem de você. Mas ninguém sabe disso, apenas a máscara que você usa, pois ele é a imagem do você invisível e carrega a imagem expressa de sua pessoa. Mas sua pessoa não é o que você usa como máscara. Você é o ser imortal. Você é o ser eterno. Quando você ouvir isso e realmente acreditar, verá porque este livro de 66 livros é realmente uma biblioteca. Quando você tem uma Bíblia do Antigo e do Novo em uma única capa, você tem uma biblioteca. Pouquíssimos lares têm 66 livros. Se eles têm uma Bíblia, eles têm 66 livros e têm a maior biblioteca do mundo por terem a Bíblia. E um é o Antigo, o outro é o Novo. Um prenuncia e o outro lhe diz como ele se cumpre. Mas, embora tenha se cumprido, ainda permanece um mistério para aqueles que não o experimentaram. Portanto, eu lhes digo que ele vem a nós como um desconhecido, mas que, da maneira mais maravilhosa, permite que você experimente quem ele é. E quando você experimenta quem ele é o seu ser. Isso é Deus. Que sacrifício! Ele literalmente se tornou como eu sou, para que eu possa ser como ele é. E isso é verdade para toda criança nascida de mulher. Agora, se você gosta de outras coisas, aproveite-as, mas na eternidade você não vai desfazer o que eu lhe disse. Nem na eternidade você o refutará. Posso lhe dizer? Toda a sabedoria do mundo não pode refutar o que eu lhes disse esta noite. Vocês podem se opor, e eu não hesitaria em discutir com vocês,
pois sei o que vivenciei. Portanto, deixem que eles discutam. Eu não vou discutir. Eles disseram que ele estava em silêncio. Você não vai falar comigo. Por que discutir a questão? Então você era um rei. O mundo diz isso. É do agrado do Pai me dar o reino. Bem, se ele vai me dar o reino, ele mesmo vai me dar, pois ele é o reino. Leia no 12º capítulo de Lucas, no 32º versículo, é do agrado de vosso Pai dar-vos, você não merece, não é merecido. É graça, dar a vocês o reino. E quando ele consegue me dar o reino, ele consegue me dar a si mesmo, pois ele é o reino. O reino não é um reino, como o mundo ensina. É Deus, o caráter que é Deus, que é perfeito. Portanto, onde quer que você esteja, revestido desse caráter perfeito, tudo é perfeito. Tudo está vivo. Nada está morto e nada é imperfeito. Onde quer que você esteja depois de ter recebido a dádiva, você poderia caminhar pela floresta petrificada e, de repente, tudo floresceria. Caminhe pelo deserto, e o deserto florescerá. Entre em qualquer lugar onde haja imperfeições, os olhos que estão faltando em suas órbitas sairão do lugar nenhum e preencherão as órbitas vazias, e ficarão perfeitos. Braços faltando. Não em sua presença quando você recebe o reino. Na presença de você, o homem perfeito, nada pode permanecer imperfeito, mas você não faz isso por compaixão. Você nem mesmo faz nada. Sua própria presença faz isso. Portanto, não importa onde você esteja, desça ao inferno, o inferno se transforma em céu. Onde quer que você esteja, é perfeito, porque agora você é o rei. Você recebeu o reino. Estou lhe dizendo por experiência própria. Você entra em um mundo, e o mundo é instantaneamente transformado para ficar em harmonia com a perfeição que está surgindo dentro de você. Por isso, eu lhes digo, é do agrado de seu Pai dar-lhes o reino. Essa é uma maneira maravilhosa de dizer que é um prazer para o Pai lhe dar o reino. Foi assim que o evangelista disse no livro de Lucas, é do agrado de seu Pai dar-lhe o reino. E seu Pai é Deus. E Deus é Jesus. Jesus é o Senhor. Não há outro Deus. Mas ele é um Pai e, por ser um Pai, ele tem um filho. E estou lhe dizendo, apesar de todo o vasto mundo, que esse filho é Davi, nosso doce salmista de fama bíblica. E ele estará diante de você e também o chamará de meu Senhor, meu Pai, a rocha da minha salvação. Agora vamos entrar no silêncio. Perguntas e respostas. Bom, agora alguma pergunta, por favor? Alguma pergunta? Um senhor pergunta, posso ter 2 pelo preço de 1? Neville, sim. Outra pergunta, em algum dos escritos de Blake, você sabe dizer se ele recebeu ou não a promessa? Neville, no que me diz respeito ao encontro com Blake, como encontrei neste maravilhoso mundo ressuscitado, Blake tinha tudo o que está descrito nas Escrituras. Quando você o conhece, ele é uma das criaturas mais majestosas que você poderia conhecer. Deixe-me citar um trecho da palestra desta noite, que foi extraído de seu livro Urizen, The First Book of Urizen. Acho que é o 7º capítulo e diz, os mortos ouviram a voz da criança e começaram a despertar do sono. Todas as coisas ouviram a voz do menino e começaram a despertar para a vida. Portanto, quando Deus se tornou homem, ele transformou a morte em sono. Deus é misericórdia infinita e o homem está morto. Deus, ao se tornar homem, fez do homem uma alma viva. Ele transformou a morte em sono e, no sonho, transformou o próprio sonho em si mesmo e o ressuscitou como ele mesmo. Ah, sim, Blake tinha isso. Mas é preciso ler, como todas as coisas, quando Blake lê nas entrelinhas, porque, como ele disse ao reverendo Trustler, que o criticou, o reverendo disse a ele, você sabe que precisa de alguém para elucidar suas ideias. Blake disse, mas você deve saber que o que é grandioso é necessariamente obscuro para homens fracos. Aquilo que pode se tornar explícito para o idiota não merece minha atenção. Os mais sábios dos antigos consideravam o que não é muito explícito como mais adequado para a instrução, porque desperta as faculdades para agir. Algo que qualquer pessoa pode ver, até mesmo o idiota. Bem, então não vale a pena me preocupar. Por isso, ele contou da maneira que contou,
fazendo com que você procurasse. Você tem que procurar. Mas Blake, para mim, é um dos gigantes espirituais do mundo. As pessoas já me disseram, porque ele não tinha dinheiro. Quem quer dinheiro quando se tem o que Blake tinha? Todo o dinheiro do mundo hoje não poderia comprar uma única cópia que está em Yale. Ele deixou para trás 5 cópias de Jerusalém, sendo que apenas uma foi colorida por ele. Ela está agora na Universidade de Yale, trancada a 7 chaves. Quando Blake a vendeu, acho que a vendeu por 100 guinéus. Isso seria equivalente a $500 quando Blake a vendeu. Você não conseguiria comprar essa cópia hoje, independentemente do dinheiro que trouxesse por ela. Você não poderia comprá-la, pois é a única cópia no mundo. Ele deixou 5 cópias, 4 não eram coloridas. Essa é a única cópia colorida que Blake deixou para trás. Não tem preço. Agora vamos entrar em silêncio.